Olá pessoal, me chamo Anderson Matos e estou aqui ao lado do Gabriel Passos, ele é nutricionista esportivo e vamos falar sobre esse assunto, né? A alimentação dos esportistas, dos sedentários também, o que é que devem fazer para sair disso e vários assuntos aqui nesse bate-papo. Primeiramente, seja bem-vindo, Gabriel Passos. Queria que você se apresentasse para o nosso internauta, nosso telespectador, enfim, nosso seguidor. Eu me chamo Gabriel Passos, sou nutricionista clínico esportivo. Sou pós-graduado em nutrição esportiva e estou nesse mundo aí já tem um tempo, realmente acompanhando alguns atletas, pessoas também que desejam apenas saúde através do esporte e alimentação, mas estamos aí firme e forte nessa trajetória. Eu estou aqui no espaço dele, né? Você pode ver a logomarca do Gabriel Passos, que recebe seus clientes aqui. Mas, Gabriel, a primeira pergunta é a seguinte, eu vou logo para o sedentarismo, aquele cara que está parado, tipo eu estava conversando com você, muito tempo. Como é que ele faz para gradativamente chegar ao objetivo, seja hipertrofia, um cara que emagrece, seja para perder peso, aquele cara que termina ganhando um pezinho a mais? Inclusive é uma orientação que eu falo para todos, porque isso acontece muito, é muito frequente. Não só para o sedentário, como também para aquela pessoa que, por exemplo, passou por uma época de carnaval, de festas, de férias, e aí quando retorna querendo dar o gás todo. Eu falo, ó, você faça alguma coisa, você tenha, né, hábitos saudáveis que você consiga suportar, que você mantenha, porque é constância, né? Não adianta você fazer um mês de muita coisa, de vários esportes, alimentação perfeita, e no outro mês você não conseguir sustentar aquilo, né? É como se fosse dinheiro, você não vai ter vários custos se seu salário permite só aquilo ali. Então você tem que começar evoluindo a partir do momento que seu corpo ele vai se acostumando, vai se acomodando com o seu ritmo atual e aí você passa para frente. É como se fosse um jogo. Você vai zero naquela fase, vai passando para mais difícil, uma mais difícil, porque quanto mais você evolui, mais dificuldade você vai encontrar para evoluir, né? Entendi. Ô Gabriel, por exemplo, aquela galera que gosta do doce, gosta de doce, e não consegue sair do doce, e isso termina ocasionando vários problemas para essa pessoa, até aumento de peso e até na saúde mesmo, algum problema de saúde. Qual a recomendação que você, enquanto nutricionista, dá para essa pessoa que é fã de doce? Pronto, para você que é fã de doce ou até de bebida alcoólica também, que acontece muito. Tem muita gente tem muita gente que faz isso, né? Então eu sempre falo uma palavra chamada equilíbrio, né? Então assim, não adianta você que gosta parar de consumir, que você não vai aguentar ficar sem consumir isso. Ah, fiquei 2 meses, mas uma hora você vai voltar. Então você tem que tirar um dia específico na sua semana, né, para você consumir. Então, por exemplo, eu sempre falo dos finais de semana. Agora o final de semana é o sábado e domingo, não é sexta não. Que tem gente que começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, aí não dá. Né? E não é o dia todo, é o momento específico que você fala assim, ó, essa refeição aqui eu vou querer fazer algo diferente, eu vou querer comer meus doces, eu vou tirar uma noite para consumir bebida alcoólica. Então, assim, dessa forma a gente consegue organizar, né, a sua alimentação, a sua rotina e não te trazer prejuízos, essas saídas, né? Agora o que não pode é realmente de forma discriminada sair o tempo todo para comer esses doces, essas bebidas, mas isso acontece muito para quem se prende muito, se priva muito, aí realmente traz esse problema. E as pessoas que estão assim querendo jogar futebol, um exemplo, né? Não um jogador, atleta de alto rendimento. Um cara que, como eu, assim, normal, quer pegar um babinha 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Quais são os cuidados na parte de nutrição que devemos ter? Pronto, então assim, ele precisa primeiramente aumentar o seu gasto, o seu consumo calórico. Então, as pessoas, na grande maioria das vezes, eles começam os esportes e reduzem a alimentação. Então, imagina que se você faz isso, você enfraquece a parte óssea, você vai ficar com fome, você pode correr o risco de catabolizar, ou seja, perder massa muscular. Então, a partir do momento que você se prepara para um esporte, você precisa se alimentar bem também, né? Então, a refeição anteriormente tem que ser, né, mais calórica, realmente que te dê substância, né? Então, você vai jogar futebol durante 1h30, 2 horas e vai consumir uma granola, uma banana só. Então, assim, tem que se organizar para isso, né? E aí você consegue até não só praticar o seu esporte, como também evoluir em relação à saúde, à composição corporal. Então as coisas fluem muito bem. Ô Gabriel, para o homem, para a mulher também, vamos falar dos dois aqui nesse momento. Para o casal que quer melhorar aquela situação que antecede um filho, qual é a boa alimentação que ele deve ter? O cara para comparecer e a mulher para sentir a vontade.
Você entendeu o que eu quis dizer, né? Tem que ser muito claro. Não, nesse caso, alimentos que estimulam a produção, por exemplo, estimulam a produção de testosterona, desse hormônio. Então, tem alimentos que são mais afrodisíacos, né? Alimentos que têm essa vontade, mas fora isso, a questão do estímulo, né, a esse desejo, tem também os alimentos que a gente precisa para, por exemplo, ter uma performance bacana, né? Então, assim, para tudo, né, na vida, não só para isso, claro. Então, as raízes, né, ter uma nutrição bacana em relação a micronutrientes e não a carboidrato, proteína e lipídio. Então, o consumo de verduras, de frutas, tem até os polivitamínicos, né, que são suplementos que é vitaminas de A a Z, que tem muito vendido hoje, né? Então, a gente precisa nutrir direitinho nosso corpo para estar presente da melhor forma possível. E os mitos quanto a isso aí? Amendoim. Como é aquele negócio? Tem amendoim, tem lagosta, não, meu Deus. Eu esqueci, não é ostra não, rapaz, é lambreta. Lambreta. É mito? Não, estimula. Estimula? Estimula. Olha, vou pegar um caldo de lambreta mesmo, quer dizer... Sururu também. Dizem que ajuda muito. Mas o melhor é partir para o que você acabou de explicar. Isso. Tá bom. Gente, para continuar aqui nosso bate-papo, né, que tá bacana pra caramba, inclusive, falando sobre a mulher agora que quer ir pra academia, por exemplo, e quer perder peso. Perfeito. Vamos primeiro para que quer perder peso. Tá ali sedentária e tal, precisa reduzir um pouquinho o peso. O que é que ela deve se alimentar? Então, primeiramente depende muito do horário que ela vai para a atividade física, né? Porque tem gente que vai pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas para perder peso, ela precisa de fato ter uma redução ou um controle maior do consumo calórico dela. Então, principalmente, a gente deve consumir proteínas e gorduras, como por exemplo, ovo, carne, peixe, frango, essas são fontes de proteína, né? E as gorduras oleaginosas, azeite de oliva, amendoim, né? Então, todas essas são fontes de gorduras saudáveis, porque gordura tem um bocado por aí, né? Em qualquer alimento tem gordura, mas gorduras boas, que são as insaturadas, realmente são poucas. Então, é tanto que tem uma estratégia chamada dieta paleolítica, né? Que é você focar, né, no consumo de gorduras e proteínas. Aí, nesse caso, com a redução do carboidrato, você consegue ter uma redução, consequentemente, do seu peso. Gabriel Passos, eu queria que você trouxesse agora em relação à mulher também, mas isso que você falou vale para o homem também? Com certeza. Mesma coisa, né? Então, só que o metabolismo do homem é mais acelerado. Sim. Então ele precisa consumir maior quantidade desses produtos. E só lembrando que é limitado esse tempo dessa alimentação, né? Tem gente que passa meses fazendo isso. Eu não acho interessante, já que a proteína em excesso é tóxica ao organismo. Então você vai ter uma sobrecarga, por exemplo, hepática, renal, que não é legal. Né? Então você precisa consumir por no máximo 2 meses e focar no consumo de água para você ter uma melhor, digamos que, limpeza do seu organismo. Urinar mesmo aquela toxicidade trazida pelo alimento. Agora aquela mulher quer ficar malhada, né? Ou então o homem também, que como eu, quer ficar igual você aqui, ó, malhadão. Como é que deve fazer na alimentação? Nesse caso, você já precisa aumentar o seu consumo calórico, porém, aumentar de uma forma gradual. Por quê? Porque senão você vai engordar, né? Então imagina que você vai ganhar massa muscular, mas vai vir também aquela pochetezinha, né? Aquela pança. Então você vê vários, inclusive, né? O cara fortão e o barriga desse. Estufado. Então realmente tem muito, mas os carboidratos, nesse caso, eles já precisam ser direcionados na sua alimentação. Então aí você já tem que trazer o carboidrato, né, juntamente com proteína e gordura para sua alimentação. Né? E aí você consegue desenvolver essa massa muscular sua. Força, energia. Porque a gente sabe que o melhor energético é o carboidrato. Né? Então muitas pessoas reduzem consideravelmente o carboidrato e acham que é um termogênico, que é um estimulante, que um pré-treino, que um energético, eles vão dar essa energia necessária e realmente não vai. Gabriel Passos, para finalizar, meu querido, eu queria que você deixasse um recado para esses internautas, aquele recado que o nutricionista tem que dar a todos, seja quem for. Não, então para você que tem um objetivo, né, e com certeza a alimentação ela tem uma relação direta, né, com o seu objetivo, você precisa ser acompanhado por uma pessoa correta. Então, realmente um profissional da área de saúde que tem essa capacidade de te orientar, né, para você ter o seu objetivo de forma saudável e contínua. Não adianta você ir para um profissional que te passa meio mundo de medicamento, de remédio, e você de fato consegue o seu objetivo, mas você sabe que infelizmente você não vai manter. Então se cuide e pense nisso. Ou seja, procurar um nutricionista.
Nutricionista. Gabriel, obrigado. Valeu. Obrigado pelos agradecimentos aqui. Está aqui, portanto, gente, nutricionista esportivo, Gabriel Passos, esse bate-papo importantíssimo para você. Utilidade pública aqui também, viu? Um abraço.